doutor em Educação Cristã, bacharel em Teologia, diretor e fundador da Unilivre Transforma e também Publicaciones Transforma em Colômbia, certo? Esse é o nosso convidado de hoje, o pastor Rodrigo Tapia. É um prazer recebê-lo aqui para estar junto com a gente nesse tempo. Nosso objetivo, né, nesse nosso programa A Verdade Importa é trazer temas relevantes sobre temáticas que envolvem a nossa comunidade, pastor. E eu estou aqui em minhas mãos com um dos seus livros, né? Senhor, ensina-nos a orar. O senhor é o escritor, publicador, e este aqui, a República Hebraica, o senhor é o tradutor para o espanhol e distribuidor aí para toda a América Latina, certo? Pode falar um pouquinho para a gente, pastor, dessas publicações? Bom, obrigado, pastor, pelo convite. Bom estar aqui, estar compartilhando, não, do que Deus tem feito, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Não apenas nas nossas vidas, mas o que Ele fará nessa nação, na América Latina e no mundo todo, não? Porque Deus é o diretor da história. Uau. Ele está conduzindo os seus propósitos, os seus planos e está estabelecendo o seu reino. Bom, nós temos uma editora, não? E Publicações Transforma aqui no Brasil. Temos publicado mais ou menos uns 15 livros, entre eles esse livro que eu escrevi, está em espanhol também, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Só duas palavras em relação a isso. É a única oração que aparece registrada nas Escrituras, onde Deus, ou na pessoa de Jesus, Ele diz: quando vocês forem orar, deixem-se guiar pelos seguintes princípios. Uau! É a única. A única vez. A gente aprende das outras orações, mas essa é a única que diz: quando vocês forem orar, deixem-se conduzir pelos seguintes princípios. Então, essa é uma análise dos 7 pontos principais da oração do Pai Nosso. E quando eu fui escrevendo esse livro, eu fui me deparando com muitas surpresas, sabe? Então, esse é o conteúdo desse livro. Pastor, esse aqui, como nós mesmos falamos agora, o senhor é o tradutor para o espanhol e o distribuidor para toda a América Latina também, né, o livro em espanhol. Mas o senhor também é o distribuidor deste livro no Brasil, não é? Sim. Esse livro foi publicado aqui no Brasil há mais ou menos 2 anos e meio pela doutora Inês Borges e a editora dela em São Paulo. Certo. Eu conheci o livro há um ano atrás, tive acesso a ele, a República Hebraica, e eu comecei a ler ele e eu fiquei tremendamente impactado, porque esse livro explica que o modelo republicano, não? Nós falamos da República do Brasil, falamos da República do Chile, de onde saiu esse conceito republicano? E a gente acha que república e democracia, elas surgiram da Império Romano, Grécia Antiga, e da Grécia Antiga. Não? Platão escreveu um livro que se chama A República. Sim. Só que esse livro aqui, escrito por Enoch Wines, escrito em 1852, ou seja, esse livro tem mais ou menos quase 170 anos, ele aprofunda na questão sobre como foi construída o antigo Israel. E ele descobre nas Escrituras que exatamente Deus entregou para Moisés um modelo de uma república, o tipo de governo que deveria governar a nação de Israel. E aí aparecem então os 3 poderes. E eu estou lendo esse livro, eu acho ele fantástico. Então, tem muita coisa aí impressionante, a respeito de como Deus construi, entrega para Moisés, inspira ele, entrega os pontos essenciais para construir uma nação de acordo com o coração dele. E a gente vai descobrir que Moisés inspirou a Platão. Perfeito. Não foi Platão e os pensadores gregos que criaram o conceito republicano e democrático. Eu recomendo você ler esse livro. É um livro simplesmente, eu diria que ele é simplesmente fantástico. Pastor, chileno, mas eu sei que o seu coração é brasileiro.
E nós temos aí, né, a Carolina, sua esposa, que abrasileirou seu coração. Como é que essa história, um pouquinho para nós aí? Chile, Brasil, propósito de Deus, enfim, hoje no Brasil aí há mais de 15 anos, né? Sim. A Unitransforma, a Unilivre Transforma é uma referência aqui na cidade de Curitiba. Obviamente, Publicaciones Transforma para toda a América Latina também é uma referência. E como conferencista internacional por toda a América Latina, né, também Oriente Médio, né, Europa, alguns países da Europa, e especialista em cosmovisão bíblica. Né? Para nós é uma alegria tê-lo aqui para este programa, mas algo que nós queremos saber, né, bastante importante, mandato cultural. Né? O que é o mandato cultural? Então, eu devo confessar que eu tive pelo menos 2 conversões. A primeira, quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo com 12 anos de idade. Aos 13 anos fui batizado. Eu venho de família cristã, meus 4 avós, 2 deles eram batistas, os outros 2 eram pentecostais. Por isso eu digo que eu sou baticostal. 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 Como diz em espanhol, bautista, né? Como é que fica em espanhol? Bautista. Bautista. Isso. Então, eu estou aqui no Brasil já há mais ou menos 18 anos. 18 anos. E eu conheci a minha esposa aqui na cidade de Curitiba, não? Na base da Jucum, onde o diretor é o pastor Cote, Marco de Souza Borges. E eu fui introduzido, não, aí na questão de tradução de livros. Eu traduzi os livros do pastor Cote, 4, pelo menos os 5, para o espanhol na época. Não? E já temos mais ou menos ajudei a fundar a editora Jucum em português. Uau. 2 anos eu fiquei apoiando o pastor Cote, ele me convidou para fazer parte da equipe que fundou a editora Jucum em português. Mas nós já temos com a nossa editora uns 12 anos, mais ou menos, Publicações Transforma. E estamos nessa empreitada, publicando livros, principalmente na área de discipulado de nações, transformação da cultura, mudança de cosmovisão, não? Cosmovisão bíblica. Sim. E dentro da cosmovisão bíblica, e nós estaremos falando nos próximos minutos em relação a essa questão, a gente entende que, e eu não falei, a segunda conversão que eu tive foi de cosmovisão humanista secular, não? Que era que controlava a minha maneira de pensar, fui batizado na cosmovisão bíblica. Então, tive uma conversão e um batismo, sabe? Então, nós temos começado a operar sobre os paradigmas bíblicos, não apenas as doutrinas bíblicas, Sim. mas o paradigma bíblico da verdade para ser aplicado na vida humana como um todo, na totalidade da vida humana. Uau. Isso significa que Deus deixou as Escrituras. Eu gosto de 2 referências de 2 dos professores que têm ensinado no Instituto. Uma delas é a Landa Cope. Landa Cope utiliza a palavra template. Template social do Então, Antigo Testamento. ela tem um livro chamado, que em espanhol é um modelo de transformação social do Antigo Testamento. Em português ela pediu que ficasse a palavra template. Isso é uma palavra no inglês. Ela diz que traduzir modelo não ajuda a ideia principal de template. Sim. O template, não temos uma palavra em português que corresponda muito, mas a mais próxima seria modelo. Ok. Ele utiliza a palavra template do inglês. O Steve McDowell, outros professores do Instituto, ele utiliza a palavra blueprint. O que é blueprint? Não sei, aqueles que estão nos assistindo, que tenha acima de 45, 50 anos, vai lembrar que os antigos mapas ou planos de uma construção eram feitos em um tipo de papel branco
e as linhas eram cor azul. Eu lembro. Lembra dessa pastor? Então eu sou antigo. É, mais ou menos. Sim, lembro. Porque... Nanquim, se não me falha a memória, era a tinta, não é? Então, era uma tinta azul, não? Sim. Então, no inglês, blueprint, blue é azul, não? Impressão azul. Impressão azul. Ah, ok. Então ficava o plano, não? O plano da construção impresso nessa cor. Então, ele diz que a Bíblia, e Alain da Cope utiliza então a palavra template, e ele diz que é blueprint. Eu gosto de usar a palavra mapa. Mapa. A Bíblia é como um mapa, sabe? Um mapa, você tem referência de onde você está. E o que tem para o norte, para o sul, para lá atrás, na frente, sei lá, os pontos cardeais, não? Sim. A gente tem uma referência no mapa. A Bíblia é como um mapa acima do qual a gente caminha, sabe? E esse mapa mostra como deve ser construído o governo. Uau. Esse mapa mostra como deve ser um modelo econômico para uma nação. Uhum. Esse mapa mostra como está constituída a família, como Deus desenhou o modelo da família. Aqui fala como devem ser feitas as comunicações, as artes. Aqui está tudo que a gente precisa para construir as estruturas sociais. Aqui está. Então, eu entendo, a cosmovisão bíblica é pensar como Deus pensa. Pensar biblicamente. Então, para a gente pensar biblicamente, a gente precisa conhecer as Escrituras. Sim. Se a gente não conhece a Escritura, não tem jeito de você pensar biblicamente. Então, eu lembro ter ouvido de uma reportagem, uma enquete feita no estado de São Paulo, alguns anos atrás, onde se perguntou para os pastores do estado, devem ter sido vários milhares de pastores, quantos deles tinham lido a Bíblia pelo menos uma vez. 52%, 53% nunca tinham lido a Bíblia completa uma vez. Uau. Os pastores. Eu me lembro de um desafio que eu tive na faculdade de teologia. Tivemos uma aula, chegou o professor, uma Bíblia pequena, uma Bíblia simples, né? Era uma aula de bibliologia, e ele então faz esse questionamento: quantos ali naquela sala eram pastores? Eu era pastor auxiliar ainda, novo, mas já pastoreava um grupo de pessoas, e ele então nos questionou: como você se propõe a falar de algo que você sequer se deu o trabalho de conhecer por completo? E eu lembro que naquela aula eu decidi que eu leria a Bíblia toda. Eu não havia lido alguns livros, né? Do Novo Testamento, obviamente, várias vezes, alguns livros do Antigo Testamento, mas de Gênesis a Apocalipse, estudando a Bíblia realmente como um desenho, eu nunca havia feito. E aquilo foi muito chocante e impactante. Sim. Nós fomos conhecidos no passado, não, como o povo do livro. Sim. Os cristãos, evangélicos, o povo do livro. Hoje já não somos mais o povo do livro. Nos lugares onde eu ministro, eu tenho perguntado algumas vezes, quantos aqui leram a Bíblia 15 vezes? Se eu pergunto 15 vezes, é porque eu já li mais de 15 vezes. Tá. Quantos leram a Bíblia 15 vezes? Ninguém. 10? Ninguém. 9, 8, 7, 6, uma vez. Uau. Descobri uma pessoa. Levantou as mãos. 6 vezes. Não era pastor. Não era pastor. Ele levantou 6 vezes que tinha lido a Bíblia. 4, 5, 3. Às vezes a gente encontra 2 e muito poucos uma vez. A maioria nunca leu a Bíblia uma vez. Partindo desse princípio, então, a gente pode entender que para compreender o que é o mandato cultural e para falar a respeito de mandato cultural, então, antes disso, tem todo um alicerce que está baseado na Bíblia, e sem ter acesso à informação da Bíblia, fica comprometido. Sim. Então aí a compreensão do mandato cultural, como é que o senhor diria? Sim, fica comprometido no sentido da gente entender a totalidade da mensagem bíblica. Mas a gente pode lançar aqui, não? Algumas sementes, algumas ideias, a partir da perspectiva bíblica sobre esse mandato cultural. Esse mandato cultural são as primeiras palavras que Deus dá, as primeiras
ordens, Certo. direções que dá Deus para o homem uma vez ele criado e antes da queda. Ah, ok. Tem então essa questão do mandato cultural dado por Deus, a qual devemos compreender e entender, é algo que a gente precisa resgatar então, porque é algo criado na sua origem, seria isso? Sim. Antes da queda, entender isso é fundamental. Foi antes da queda, ou seja, o propósito original de Deus para o homem aqui na Terra está expressado nesse mandato cultural, que pelo menos tem 5 elementos, são 7 no total, mas a gente aqui vai fazer, não temos muito tempo para isso, mas pode fazer uma referência a 5 deles muito rapidamente. Mas cada uma desses elementos a gente tem que entender no contexto total das Escrituras. Então, por exemplo, há um relacionamento muito íntimo entre o mandato cultural e o que nós chamamos como evangélicos o mandato evangelístico de Mateus 28. O ID, que O tanto id. falamos na igreja, o ID. Só que esse id que nós falamos hoje, e aqui então começa alguma das implicações do mandato cultural, porque esse id, a gente não tem entendido plenamente esse id. E eu não vou falar do id agora. Sim. Mas a gente precisa entender o que exatamente Jesus falou quando ele disse: vão e façam das nações as minhas discípulas. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso nós temos entendido como algo individual, alcançando o indivíduo. Mas, na verdade, no texto original, o texto está falando: façam das nações as minhas seguidoras. Uau. Tem um mandato, não, de discipular o indivíduo, um por um, e esse é um ponto fraco da igreja, porque a igreja não. Maiormente ela hoje não está fazendo isso. Nós estamos discipulando o indivíduo, assim como Jesus pegou 12 homens, dedicou 3 anos da vida dele a esses 12 homens, e pegou para a multidão, tudo bem. Mas ele ficou 3 anos e meio, direto, trabalhando com eles. Então, esse ponto é o ponto fraco da igreja. Ok, mas nós estamos falando aqui desse discipulado do indivíduo, que está falando de discipular as nações, a cultura. E aqui então fazemos a conexão com o mandato cultural. O mandato cultural é de alcançar a cultura como um todo. E não como uma parte, porque há um entendimento, não, nessa época. Existe, por exemplo, aqui no Brasil, o Ministério da Cultura. Sim? A gente acha que isso tem a ver com algumas questões. Mas a gente está entendendo aqui a palavra cultura como tudo que faz parte da vida humana em sociedade. Cultura. Até a própria palavra cultura é muito interessante analisar isso, porque ela vem de uma palavra no latim, não? De cultura, de cultivo, de culto. De culto. Interessante, cultura vem de culto. Que tipo de culto nós estamos oferecendo? A quem estamos oferecendo um culto? Vem de cultivar. Né? Então, há uma relação aí muito interessante. Sim. Então, eu gostaria que falássemos então um pouquinho a respeito desses 5 pontos, se a gente conseguir, do mandato cultural, os pontos mais essenciais. Então, o texto bíblico, não, está lá em Gênesis, de capítulo 26, 27 e 28, mas não vamos a ler tudo, apenas vamos ler aqui o versículo 28, diz: e Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí estão 5. A gente lê isso quantas vezes? Muitos de nós, os irmãos, não? No início do ano, 1º de janeiro, diz: esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano dá certo. Esse ano eu vou ler a Bíblia completa. Então, No ano. No ano, é isso. Então, começa lendo Gênesis capítulo 1, não? E a maioria já passou por esse texto. Pelo menos, a maioria já leu esse texto, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, sabe? Mas aí chega... Espera-se, né? Chega em Levítico,
E já aí, sabe, começa as dificuldades. O sono. Está difícil esse negócio, entender esses números, essas genealogias. Meu Deus, que tortura! E para. E já esquece. Depois simplesmente Adeus, compreensão. Fica feliz ouvindo a administração do pastor dia domingo, 2 textos da Bíblia e acabou. Ou no YouTube, né? No YouTube. Tá bem. Então, aqui estão os 5 elementos. Frutificar, que significa ter filhos. Ter filhos biológicos. Filhos biológicos. E então nós estamos aqui encrencados, pastor. Estamos encrencados. Porque a nossa cultura humanista nos mostrou e nos ensinou que a gente tem que ter poucos filhos. Poucos filhos. E tem aí umas tabelas que depois a gente pode falar sobre isso, não? Como tem diminuído a quantidade de filhos. Não? Meus avós, 2 deles tiveram 16 filhos, os outros tiveram 12 filhos. Já nos anos 60, meus pais eles casaram, nós somos 7 filhos. Esses 7 filhos, eu sou o mais velho desses 7, mas esses 7 filhos, 2 não tem nenhum, outro tem 1, outro tem 2, tem 3. Eu tenho 3 filhos. Tenho um irmão que é fanático, ele tem 5. Tem 5, mas isso sabe, uma raridade. Uma raridade, claro. Hoje é uma raridade. É 1, 2 ao máximo. Porém, na cultura hebraica, na cultura judia, não? Você fala assim? Judaico-cristã, a cultura judaica. Cultura judaica. Eles, mínimo, deviam ter 5 filhos. Mínimo 5 filhos. Então, por que é tão importante essa questão dos filhos? Veja, o Brasil passou de uma taxa de 6,1 filho por mulher a ano 1960. Agora, em 2020, já está uma taxa de 1,7 filhos por mulher. Então, o Brasil, daqui a 20 anos, vai começar a diminuir a sua população. Não? E Deus quer que tenhamos muitos filhos. A taxa esperada para o ano 2050 é 1,5 filhos por mulher. Por que isso é grave? Porque para a substituição geracional, o mínimo necessário são 2,11 filhos por mulher. Mínimo. Mínimo. Então, sobre esse ponto, se nós partirmos do princípio e aplicarmos este princípio para as famílias cristãs, unicamente para as famílias cristãs, que se esperam que sejam estas as famílias, né, que sejam as primeiras a entender que esta é a verdade. Partindo do princípio que uma família, ou que as famílias cristãs, reconhece a Bíblia como verdade, reconhece a Bíblia ainda como palavra de Deus, e não o contexto social, não o contexto social, não o que a sociedade diz, né? Mesmo assim essas famílias cristãs estão inseridas, né? Nós sabemos que faz parte da população brasileira, então estão inseridas, uma família cristã entrando dentro desta estatística de 1,5 filhos até 2050, né? Sabendo que para que haja perpetuação, né? Para que a geração desta família continue, ela precisa no mínimo 2,11, significa que esta família logo deixará de existir, em alguns anos deixará de existir. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Ou seja, as famílias vão começar a diminuir, como está acontecendo na Europa, por exemplo. Tem casais que simplesmente já não têm filhos. Não querem ter filhos. A gente precisaria de outro programa, não, para a gente falar por que as pessoas não querem ter filhos. Fica a sugestão, está feito o convite. Coloca nos comentários, né? E o pastor pode vir falar com a gente sobre por que as famílias cristãs não querem ter filhos. É um tema aí para a gente falar sobre isso, pastor. Então, segundo elemento é multiplicar. E aqui quando falamos de multiplicai-vos, não? Não está falando de ter mais filhos, porque já foi falado no ponto anterior. Não, sede fecundos. Aqui está falando de outro conceito. O conceito aqui é discipular essa seguinte geração para que eles, pela sua vez, discipulem as seguintes gerações. Então, Deus pensa geracionalmente. Se nós queremos pensar como Deus pensa, temos que pensar geracionalmente. Mas a igreja contemporânea parou de pensar geracionalmente.
ouvindo o senhor falar, eu consigo perceber a distância que nós, né, digo nós porque faço parte da igreja, nós cristãos estamos distantes deste mandato cultural. Estamos porque nós deixamos de pensar biblicamente. E nós pensamos, pastor, isso aqui é muito sério, nós pensamos de maneira humanista secular. Nós temos um coração voltado para Jesus, nos reunimos na igreja, evangelizamos, sabe, contribuímos com nossos dízimos e ofertas, ajudamos, às vezes tem ministério para ajudar as pessoas carentes, não? Mas nós não pensamos biblicamente. E o propósito de Deus de ter deixado essa palavra escrita para nós, esse é um mapa, você tem que caminhar sobre esse mapa. Se você não caminha sobre esse mapa, e aqui vamos ver a importância de discipular a próxima geração, porque a gente discipula a próxima geração, sabe, com os princípios das Escrituras. Deixa eu mencionar rapidamente Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 9. Não vou ler aqui todo o texto, mas quando Deus liberta a nação de Israel do Egito, e essa história todo mundo conhece muito bem, se abre o mar vermelho, e o povo atravessa e vai ser levado para a terra prometida, e Moisés está liderando esse movimento. Deus sabe que eles vão ocupar um lugar onde vivem culturas pagãs, culturas idólatras, politeístas. Então Deus sabe disso. Então por isso que Ele vai treinar uma geração completa com os princípios da palavra de Deus no deserto. Entrega já no início da saída deles do Egito, entrega lá no monte, não? Sinai, entrega as leis, conteúdo. E Moisés e os líderes da nação terão que ensinar a nação esses princípios. De maneira que quando eles entram na terra prometida, então eles tenham as ferramentas, não? O coração e a mente já modeladas pela palavra de Deus, porque eles vão ser influenciados pelas culturas circundantes. Então, se eles não têm esse conhecimento sólido, claro, as seguintes gerações rapidamente vão ser influenciadas pelas culturas pagãs. Politeístas e idólatras ao redor. E estamos vivendo isso agora, hoje, na atualidade, sim ou não? Penso que sim. É a cultura humanista secular. Se a igreja, os pais cristãos não discipularam seus filhos de acordo com esses princípios aqui, então nossos filhos começaram a ser discipulados pela cultura circundante. Era a mesma situação que eles tinham lá. Então, Deus prepara uma cultura, uma nação, para entrar no meio de outras culturas. E então a orientação diz, sendo assim, aí em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 9. Vou ler só uns trechinhos aqui. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos, aqui já fala de 3 gerações, não 3 gerações, temereis a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Mais um trecho aqui. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo. O que significa ensinar com todo o zelo? Zelo. Dedicação. E perseverança, diz a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. Então Deus está dizendo, olha, o conteúdo, essa palavra que eu deixo para vocês, essa revelação, esse mapa, você tem que ensinar a seus filhos o tempo todo. Desde que ele nasce. Ensina a verdade. O pensamento dele vai ser modelado de acordo com a verdade. E então você será uma nação que começará a influenciar as outras nações. E não será influenciada por elas. Quando a nação de Israel se afastou disso, quando eles não cumpriram, e tem um texto aí em capítulo
2 de Juízes, onde diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Por que se levanta uma geração que não conhece o Senhor? Porque uma geração anterior que não discipulou essa geração. Pastor, me vem um exemplo prático que eu tenho experimentado nesse tempo, conversando com a minha esposa. Nosso filho está matriculado numa escola cristã, até então uma escola cristã. E diante de todas essas adversidades que a gente está vivendo agora, né, não há aula. E eu conversei com a minha esposa e eu disse, olha, nosso filho ele ainda está na educação infantil, Então eu acredito que para nós economizarmos esse período, que não está sendo fácil para ninguém, nós vamos deixar ele em casa. Nós passamos algumas matérias, alguns vídeos, e tenho lido alguns livros que inclusive o senhor me recomendou, né, para treinar essa cosmovisão bíblica nele. Mas entramos em contato então com o colégio e dissemos, olha, a gente vai desligar, né, o João da escola. Eles disseram, vocês não podem. O Estado não permite que você desligue o seu filho da escola. Se você desligar o seu filho da escola, o conselho tutelar vai na tua casa. Ou seja, nós entregamos a educação dos nossos filhos. Isso tem me chamado muito a atenção, tem me inquietado e eu tenho buscado ferramentas e saídas para poder fazer um resgate para isso que a gente está falando sobre esse assunto hoje, né? Ou seja, naquele tempo Deus alertou com relação às nações vizinhas. E neste tempo as nossas nações vizinhas é o Estado, é a sociedade, é o sistema educacional que tem levado os nossos filhos para longe da cosmovisão bíblica. Esse é um grande desastre, porque nossos filhos estão sendo educados pelo sistema humanista secular, e isso significa que nós estamos perdendo nossos filhos. Muitos filhos dos crentes estão se desviando da fé. Uma vez que eles chegam na faculdade, ele já foi semeado todo o pensamento humanista secular, socialista, até marxista, já foi semeado na cabeça deles, na mentalidade deles. Sim. Então, essa é uma situação muito séria. A gente não conseguiu atingir mais 3 pontos essenciais para entender, sabe isso, mas acredito que haverá outra oportunidade para a gente trabalhar esses 3 outros pontos. Penso que é extremamente importante, e eu acredito que aqueles que estão nos assistindo agora perceberam, né, a importância deste tema. Mas, pastor, me diga uma coisa. Nós sabemos aí do Instituto Transforma, de toda a atuação do Instituto Transforma, né? Sabemos que o nosso ano está bastante complicado, né? Um ano que ninguém esperava. Mas o que está aí no radar do Instituto? Quais são as agendas para esse ano, para que o pessoal que está nos assistindo que queira saber mais sobre isso? Porque eu sei que o Instituto Transforma se dedica, né, para esses assuntos e tudo mais, para ter acesso a essas informações. Na descrição deste vídeo nós vamos deixar toda a informação para você do Instituto Transforma, de como entrar em contato com o pastor Rodrigo Tapia, né? Mas tem alguma coisa em vista? Bom, pelo menos tem 3 coisas. A primeira delas é que temos um treinamento agora, final de julho, com a doutora Catherine Dang, a respeito de educação providencial. Uau! Então, vão ser 8 horas de treinamento para verificar sobre qual é o modelo de educação que está nas Escrituras. O segundo, que nós temos um treinamento, um tempo bem bacana aí com a parceria com a Missão Afeca, não? Sim. Temos um treinamento. A data ainda está para ser definida, não? Ou está definida? Era para ser agora, em julho, mas agosto. Por essa situação do Covid aí está. Mas vamos ter esse treinamento. Uma oficina de cosmovisão bíblica, né? Uma oficina de cosmovisão bíblica. Da Fé com a Missão. E no mês de novembro a gente tem um treinamento. A gente vai verificar ainda se esse treinamento vai ser presencial ou vai ser online. A respeito de um seminário sobre governo a partir da perspectiva bíblica. Uau! Isso vai ser fantástico. Vai ser muito bom. Legal. Uma das ferramentas bastante importantes que você pode nos ajudar é dar um like no vídeo, compartilhar este vídeo, né? E nas suas mídias sociais você também pode
marcar as pessoas para que assistam este vídeo. E como disse, se você quiser saber mais sobre esse assunto, tá aí a Unilivre Transforma, Publicaciones Transforma para Brasil e toda a América Latina. Né, pastor? Eu creio que com toda certeza você vai ser abençoado e abençoada com este vídeo.